Um acordão sob a forma de nova lei do impeachment começa a ser preparado para blindar Luiz Inácio Lula da Silva dos crimes que ele virá a cometer enquanto presidente. É o que eu vou explicar para você no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Pessoal, eu vou entrar num assunto bastante espinhoso, bastante perigoso para o país, mas também bastante técnico. Por isso eu quero pedir para você prestar muita atenção em tudo que eu vou falar. Eu já gravei aqui no meu canal diversas vezes que a forma de tirar o Lula da presidência é através da lei, seria através do impeachment. Foi isso que aconteceu com a Dilma Rousseff. Vale lembrar que toda a jornada até que Dilma fosse expurgada da presidência da República passou pelas grandes manifestações, mobilizações populares e pela lei do impeachment. Eu redigi o primeiro pedido de impeachment da Dilma Rousseff, protocolado em maio de 2015, e ao final a gente conseguiu que ela fosse retirada da presidência. É a lei que está vigente até hoje, que inclusive valeu para impeachment Fernando Collor e também a Dilma, volto a dizer mais uma vez. Porém, naturalmente a gente sabe que o Lula, chegando à presidência, com todo aquele arrobo autoritário que o precede, com mais do que isso, com aquela corte de corruptos, de pelegos, de comparsas que ele vai arrebanhar e levar para os cargos de ministérios, secretarias e afins, naturalmente aconteceriam crimes. E mais, as pedaladas fiscais, os crimes de responsabilidade viriam a ocorrer. O Lula já tenta fazer pedalada desde já, com uma manobra através da PEC da transição para estourar o teto de gastos. Ele vai incorrer em crime de responsabilidade, afinal de contas, ele com os pacotes fiscais, com a forma como ele pretende presidir, ele não vai conseguir cumprir a lei de responsabilidade fiscal e vai incorrer nos crimes fiscais. E aí que entra todo o arranjo. Existe um grupo de estudos que pretende estudar a nova lei do impeachment, e esse grupo é presidido indiretamente ou diretamente pelo STF. Afinal de contas, Ricardo Lewandowski é o coordenador do grupo de estudos. Vale lembrar que o Lewandowski foi o ministro que presidiu a sessão do impeachment da Dilma Rousseff no Senado. Ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. E ele coordena essa comissão de estudos que pretende alterar 5 pontos da lei do impeachment. Presta atenção em cada um deles. O primeiro motivo e justificativa é atualizar a lei do impeachment com a Constituição de 1988. A lei, que é de 1950, estaria, segundo os estudiosos, desatualizada e não atinge, por exemplo, o princípio do contraditório e ampla defesa. Nesse ponto, já trago a minha primeira crítica. Se você acompanhou a sessão do impeachment, você viu toda a defesa da Dilma Rousseff, o José Eduardo Cardoso fazendo uma defesa ferrenha e citando inclusive juristas que nem sempre existiam. E nós temos pareceres desses autos dos seguintes juristas: Tomás Turbano Bustamante, Ricardo Lodi, Pedro Serrano e Rosa Cardoso. Todos esses pares são pareceres, obras acadêmicas sustentando a tese da defesa e que estão nos autos que seguramente a nobre acusadora conhece. Não dá para dizer que não teve ampla defesa, não dá para dizer que a Dilma não se defendeu daquilo que ela era acusada. Se defendeu na Câmara e se defendeu no Senado. Inclusive o rito das casas pressupõe isso. Mas eles querem fazer isso, a gente sabe na minha leitura. Isso sendo conduzido por quem será, como será a ampla defesa que nós veremos. Segundo, e aqui eu quero pedir sua atenção, eles pretendem restringir os crimes que levam ao impeachment. Na atual forma, os crimes de responsabilidade têm uma literatura bastante ampla, e o que eles buscam é diminuir, afinal de contas, diminuindo a possibilidade de condutas criminais, naturalmente diminui-se a possibilidade de um impeachment do presidente. Como no caso do Lula, se você diminui de alguma forma o crime de responsabilidade pelas pedaladas fiscais, naturalmente você já tira uma fatia que provavelmente ele vai cometer. E essa é a grande manobra que de alguma forma vai beneficiar o ex-presidiário. O terceiro, na minha leitura, é o mais bizarro, porque eles querem estabelecer uma punição pela falsa acusação. Então imagina o seguinte: este que vos fala, uma pessoa que fez a carreira e a vida processando políticos que de alguma maneira não respeitavam seu dinheiro, resolve pedir o impeachment do Lula. Eu vi lá que o Lula cometeu uma conduta que na minha leitura é criminosa. Houve manifestações, a população está indignada, eu coleto fatos, junto ali 13 volumes que comprovam os crimes do Lula e levo isso para protocolo. A gente sabe que o processo de impeachment é um processo político. Então, naturalmente, pressupõe a vontade política. Mas mais do que isso, para que haja o impeachment, há a necessidade da denúncia. Se você criminaliza, pune com a criminalização aquele que oferta a denúncia, naturalmente você vai desestimular que denúncias sejam apresentadas. Eu mesmo já pedi o impeachment de meia dúzia de ministros do STF. Eu já pedi o impeachment da Dilma, já pedi o impeachment de outras pessoas também.
Só que o que acontece? Quando a gente olha nesse enredo, naturalmente um protocolo que não leve à cassação vai ser tipificado como criminal. Então, se você não consegue o êxito daquele processo, você vai ser condenado. Ou seja, se de alguma maneira, por um arranjo político, você não consegue impeachment o presidente Lula, você vai ser condenado criminalmente por ofertar uma denúncia, por se socorrer à justiça, como garante a Constituição Federal. É isso que buscam agora. Isso vai sepultar de uma vez por todas qualquer possibilidade de impeachment, caso seja aprovado. O item 4 é o único que eu acho positivo. Você fala, Rubinho, tudo que você fala é negativo. Não, o item 4 é ok. Ele estabelece um prazo para o presidente da Câmara dos Deputados analisar o pedido de impeachment. E isso é altamente positivo. Você vai lembrar que o Cunha sentou em cima dos pedidos de impeachment e ficava lá negociando, barganhando. Olha, se não me atender, eu vou abrir o processo, tal, bababá, e aquilo lá fica perder de vista, e a população fica organizada, vai se desorganizando, se desmobilizando, e aquela coisa fica sentada, e o cara fica achacando, não dá certo. Estabelecer um prazo é adequado. Olha, tem fundamento, eu recebo, não tem fundamento, eu não recebo. Isso é o único ponto positivo desse grande arranjo. Porém, pelo item 3, se você não vai apresentar o pedido, ninguém vai ter que analisar. Inviabiliza tudo. E o item 5, eles falam que é o fim da judicialização, porque uma norma atualizada evitaria que os processos fossem judicializados. Um escambau. Afinal de contas, se você move um processo de impeachment, é evidente que aquele que está sendo investigado vai judicializar. Ele vai se socorrer, falar que não teve ampla defesa, falar que teve alguma ilegalidade, falar que houve abuso, inventar qualquer tese, da mais mirabolante possível, a mais factível, para judicializar. Não haverá fim da judicialização. Na minha leitura, enquanto advogado, enquanto jurista, isso me parece uma manobra para inviabilizar novos processos de impeachment e beneficiar aquele que agora assume o cargo de presidente da República. Afinal de contas, com o arranjo que é feito na norma, sinceramente, ninguém vai ter coragem de pedir a cabeça do presidente, sabendo que vai ser condenado criminalmente por força disso. Eu vou te dar um exemplo para você entender isso de maneira mais clara. Imagina eu enquanto advogado. Eu tô com sede, eu tô com vontade de pedir o impeachment do Lula. Por mim, eu pedia agora o impeachment do Lula. A primeira escorregada eu vou estar aqui peticionando para pedir a cabeça daquele bandido. Tá, eu sou vereador, eu sou um agente político. Se eu sou condenado criminalmente, eu ainda me torno inelegível por pedir o impeachment do Lula. Para e pensa o que eles querem fazer. Eles querem realmente inviabilizar qualquer pessoa pedir o impeachment do sujeito. Isso é execrável, isso é lamentável. Por isso é importante que você compartilhe esse vídeo para que o máximo de pessoas saiba. Afinal de contas, para que isso vire lei, é necessário que o Congresso Nacional aprove. E é ali que a gente tem que fazer pressão. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.